Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tecomatcast. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante para o desenvolvimento da construção civil, a parte de sustentabilidade aplicada às edificações. E para isso a gente convidou aqui um dos especialistas do nosso time da Tecomat, Matheus Mendonça, que vai falar um pouco sobre desempenho, economia, certificações ED, LEED, Aqua, enfim. Vai ser um papo bastante enriquecedor. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Neto, pelo convite. Eu acho muito interessante a gente usar esse espaço de debate para falar de um tema que é tão pertinente e tem ganhado grande destaque ao longo do tempo, que é sustentabilidade nas construções. Perfeito. Mas, Matheus, você formou-se na Universidade Católica, né, aqui em Pernambuco. E como é que surgiu, como é que despertou essa engenharia em você e essa parte de sustentabilidade? Eu ingressei nesse tema em 2018, quando eu comecei a tratar de eficiência energética, né, nos meus projetos de iniciação científica com o professor Ângelo. E a partir de então, eficiência energética me despertou uma curiosidade. Eu sempre gostei bastante de tecnologia e eficiência energética é um tópico de sustentabilidade. Então, a partir de ver um tema micro, eu passei a olhar o macro, que é sustentabilidade, e desde então tenho me agraciado com esse tema, que é muito pertinente e contribui muito à sociedade. Perfeito. Antes da parte de sustentabilidade e de eficiência energética, você atuou bastante também na parte de desempenho térmico das edificações, não é isso? Perfeitamente. Desempenho térmico, ele puxa a eficiência energética, que puxa os temas de sustentabilidade. Então, comecei no PIBIC ali para trabalhar com desempenho térmico, aí depois trabalhei com eficiência energética e em seguida a gente começou a vislumbrar os temas de sustentabilidade. Perfeito. E ao longo desse tempo, fizesse algum tipo de especialização, né, para essa área específica de sustentabilidade? Como é que foi essa trajetória? Por gostar bastante de desempenho térmico e eficiência energética, assim que eu me formei, eu já engatei um mestrado. Então fui fazer mestrado com os melhores na Universidade de Santa Catarina. Então lá eu me formei em mestre em engenharia civil, mas com foco em conforto ambiental e eficiência energética. Então foi uma oportunidade que eu tive de grande aprendizado, onde eu pude aprender, melhorar as técnicas de fato. E por que a Universidade de Santa Catarina? A Universidade de Santa Catarina tem os melhores professores nesse âmbito de eficiência energética, desempenho térmico, conforto térmico, até mesmo a área de iluminação. Então, se a gente vê um pouco do histórico, eles participam de formar as normas, né, de escrever as normas, eles estão sempre nas comissões normativas. A gente tem as melhores referências por lá. Então, voltando esse foi o principal objetivo. Entendi. E voltando um pouco à história ali, você é trigêmeo. E o bacana é que os três são engenheiros civis, né? E cada um tem uma atuação ali em uma disciplina ou em uma área específica da construção civil. Entre os três, como é que é a conversa ali nos bastidores? Porque um está mais voltado para a parte de projeto, o outro para a parte de execução, o outro para a parte de eficiência energética. Conta um pouquinho essa... Isso é bastante interessante, porque o fato de nós sermos irmãos já é algo diferente, né? Ser trigêmeos. E outro fato que é diferente são três irmãos na mesma área. Então isso comove muita gente, causa curiosidade. Então o que é interessante no nosso caso é que, como a gente tem feito engenharia desde o início, chegar em casa, o tema era engenharia. Então ninguém ficava abusado do que a gente viveu a engenharia de fato. Então foi interessante porque cada um tem a sua área, cada um tem o seu potencial de contribuição e em nossas discussões a gente consegue agregar bastante a formação do outro. Então isso que é interessante. Perfeito. A gente vê que o quanto é importante essa troca e esse relacionamento, vamos dizer assim, enquanto irmãos e os irmãos da mesma profissão. Você foi estagiário da Tecomat, ingressou lá como estagiário, formou-se na Tecomat, né, fez aí o mestrado e vem hoje liderando essa área de sustentabilidade, de eficiência energética dentro do grupo. Fala um pouquinho desses trabalhos e desses serviços que a Tecomat presta, Matheus, nessa parte de sustentabilidade.
Certo, em sustentabilidade hoje o nosso principal serviço é prestar consultorias para as construtoras. Então algumas construtoras pretendem certificar, a maioria delas quando se trata de sustentabilidade elas querem uma certificação, porque muitas vezes uma construtora quer aplicar estratégias ou atitudes de ESG, por exemplo, em seus projetos ou em seus métodos de construção, mas às vezes não é tão trivial. Então, uma maneira da gente conseguir provar essas atitudes de sustentabilidade é certificar o empreendimento. É onde a gente tem um reconhecimento de um trabalho desenvolvido. Então, a gente, como Tecomate, a gente atua prestando a consultoria, seja para essas certificações principais que nós temos no mercado, um Aqua, LEED, EDGE e uma GBC, até mesmo o selo azul da Caixa. Então, a gente presta consultoria, além das consultorias para certificações, serviços específicos como de conforto ambiental, eficiência energética também entram no nosso escopo. Muito bom. Você falou aí de algumas certificações, né? LEED, Aqua, EDGE, GBC, selo azul da Caixa. Existe uma diferença, provavelmente, entre cada certificação dessa. E você comentou que a certificação é do empreendimento. Certo? Às vezes se confunde um pouco a certificação com uma certificação da empresa, né? Como a certificação da qualidade do PBQPH. Fala um pouco sobre isso, Matheus. Isso é um ponto muito importante quando a gente vai falar de certificações. Não é uma certificação como a ISO, que é específica para o empresário, né? Ela é específica da empresa. Essas certificações elas são do empreendimento. Então a gente certifica o projeto e a construção. Então isso é algo bem interessante porque difere muito do que a gente encontra hoje, que são certificações que agregam apenas a empresa. Essas não, essas são específicas do empreendimento. Elas vão reconhecer um trabalho desenvolvido. Então elas reconhecem tudo que foi feito na etapa de projeto como construção e no final tem um selo atestando essas eficiências. E para falar sobre cada selo, o que é que a gente tem hoje no mercado, né? Os principais que a gente acabou de falar, o Aqua e o LEED o Aqua, LEED e GBC são as principais do mercado em termos de rigor técnico, elas são mais restritivas. Então, só para falar um pouco sobre cada uma, a certificação Aqua, ela na verdade é uma certificação francesa, que foi trazida, né, pela Fundação Vanzolini e adaptada para o clima e realidade do Brasil. Então, normativas, uma norma europeia, algo nesse sentido, a Vanzolini trouxe, na parte de conforto hidrotérmico a gente pode atender a norma de desempenho, desempenho térmico, desempenho lumínico, algo nesse sentido. Da mesma forma, a GBC, a certificação GBC, ela é uma certificação LEED adaptada para o Brasil, na cultura e clima da mesma forma. E a certificação LEED, ela também é possível certificar empreendimentos residenciais, por exemplo, mas às vezes alguns empreendimentos, pela nossa cultura construtiva, eles não têm uma cultura, né, de implantar um sistema de ventilação mecânica nos empreendimentos residenciais. Então, às vezes atender uma LEED é complicado, porque a gente tem que atender normas americanas, então normas internacionais, e não se encaixam muito bem na realidade brasileira. E aí veio a GBC. A GBC é um LEED adaptado, mas a LEED ela funciona muito bem para empreendimentos, principalmente corporativos. Em seguida tem a certificação EDGE, que é uma certificação, se não a que mais cresce no Brasil. E o interessante da certificação EDGE é que todas as outras elas são muito restritivas. Então, para um construtor que ele não tem uma cultura ou nunca passou por um processo de certificação, e aqui eu falo certificação de empreendimentos, encarar um Aqua, um GBC ou um LEED não parece ser uma tarefa tão trivial, é uma tarefa que custa bastante energia. Então, encarar uma certificação EDGE é muito interessante, é como uma porta de entrada para essa seara das certificações. A certificação EDGE a gente analisa principalmente 3 temas, que é o energia, eficiência hídrica e carbono incorporado nos materiais. Então, é uma certificação muito interessante e os bancos têm gostado bastante, têm aceitado da mesma forma que um LEED, um Aqua e um GBC. Então, é uma certificação muito interessante. E o outro ponto é que ela foi desenvolvida pelo Banco Mundial, então pela IFC, que é membro do Banco Mundial. Então, é uma certificação bem vista. Perfeito. E por fim, a gente tem o selo Casa Azul da Caixa, que é a certificação desenvolvida pela Caixa. Então, empreendimentos financiados pela Caixa podem pleitear o selo azul. Então, é uma certificação bastante interessante para essa linha também.
Provavelmente o selo azul da Caixa deve ter algum tipo de atratividade de funding, de taxa, né, para as empresas que estão ali adquirindo esse tipo de situação. Mas de uma forma prática, quais são os principais desafios que você encontra na fase de projeto para o atendimento a essas certificações? Então, cada certificação ela é específica e cada caso é um caso. Essa é a melhor explicação para essa seara das certificações. Mas o principal é, se a gente está tratando com uma certificação EDGE, um Aqua, um LEED, que são certificações mais restritivas, a gente tem que avaliar primeiro qual é o perfil daquele cliente, né? Quais são as culturas construtivas que ele apresenta. Porque tem algum, por exemplo, eu vou citar um requisito do selo azul da Caixa. Eles exigem que toda madeira utilizada, se for madeira, tem que ser certificada. Então, apenas o DOF, que é o documento de origem florestal, não é aceito. Então, se o cliente ele tinha uma cultura de utilizar madeiras, mas o fornecedor dele não era certificado, um FSC, um Serflor, ele não consegue certificar o selo azul. Então, os principais desafios é a gente entender qual é a cultura construtiva daquele cliente para enquadrar no padrão que a certificação exige e, a partir disso, gerar diagnósticos de planos de ações para o que ele precisa fazer. Então, a certificação tem uma premissa de entrar muito antes dali na parte de engenharia montante. Não adianta você querer certificar um empreendimento já numa fase de construção. Perfeito. O fluxo ideal da certificação se a gente pretende certificar um empreendimento, é entrar na concepção do empreendimento. Então, até mesmo os projetos nas fases preliminares, ok. Já na fase executiva, dependendo se a gente tem uma alteração de esquadria, algo que mexa muito com a arquitetura ou com o projeto mesmo, pode se tornar inviável. Você falou aí do fluxo ideal para se entrar com esse tipo de serviço, com essa consultoria. E lá na Tecomate a gente tem uma premissa da integração entre os setores, né? A integração entre a parte do setor de desempenho, a parte do setor de sustentabilidade, ensaios, gerenciamento, enfim. E a gente visualiza quando você participa desde a concepção, você pode apoiar muito melhor algumas iniciativas e algumas tratativas daquele cliente, né? Esse detalhe que você falou, às vezes você vai precisar de algum tipo de ajuste na parte de abertura de ventilação, né? Perfeito. E você já está adiantando, né, numa fase bastante adiantada do projeto, e isso vai comprometer aquele tipo de solução. De alguma forma prática, nesses projetos que você já avaliou, qual é a contribuição que você entendeu que foi interessante para o projeto, essa consultoria na parte de sustentabilidade? Essa consultoria ela apoia demais, principalmente porque a gente trata de cenários alternativos e isso a gente está falando na concepção do empreendimento. Quando a gente entra na concepção, a consultoria ela pode apoiar não somente para vislumbrar se aquele empreendimento ele atende ou não, mas a gente começa a trabalhar de uma maneira diferente. A gente se preocupa quais são as opções que nós temos e o que é que a gente pode melhorar o desempenho ou o conforto daquele empreendimento. Eu acho que o interessante dessa consultoria é entrar nesse momento de concepção, porque a gente consegue otimizar tanto o desempenho como as condições de conforto. E tendo um desempenho bem atendido, a gente percebe que os critérios da certificação são atendidos com mais facilidade. Então, o interessante mesmo é esse trabalho vir antes. É interessante que você participou aí da equipe nossa do setor de desempenho e você comentou duas palavras aí, desempenho e conforto, né? Às vezes a gente vê uma certa falta de entendimento do cliente em relação a esses dois conceitos, né? Desempenho, existe uma norma hoje prescritiva que estabelece critérios mínimos, né, para atendimento ao novo desempenho, que não tem nada a ver com a parte de conforto. Perfeito. Né? Comenta um pouco no quesito de desempenho térmico, certo? Uma diferença entre conforto e desempenho. Essa é uma pergunta muito interessante, porque desempenho ele pode implicar num bom conforto, mas ele não está relacionado a conforto. Desempenho, o nosso foco é no ambiente. Então a gente, se for desempenho térmico, acústico, lumínico, o foco é o estudo do ambiente. Então um ambiente luminoso, um ambiente térmico, um ambiente acústico. Então
desempenho térmico, a gente se preocupa com que, se for trazer para a norma de desempenho hoje, a 15575, a gente se preocupa quais são as exigências que a norma tem para desempenho. Então, normalmente a gente vai tratar de temperaturas nos ambientes, de quantidade de carga térmica, tem PHFT, que é um índice muito específico, mas desempenho, o foco é no ambiente, e já conforto é diferente. Conforto, o foco é no usuário. Então, não estou preocupado necessariamente com esses dados de temperatura. Eu estou preocupado com a satisfação do usuário naquele ambiente que ele está inserido. Então, a gente vai ter dados de temperatura, dados de velocidade do ar, e a gente vai querer saber qual é o percentual de satisfação daquele ambiente, daquele usuário, naquele ambiente. Então, são coisas bem diferentes. E, claro, um bom desempenho, ele implica em boas condições de conforto. Perfeito. Eu estava ultimamente conversando com um cliente no sudeste do país que incorpora empreendimentos de luxo, de alto padrão. E a discussão era atender ao desempenho mínimo ou qual o nível de desempenho atender. Veja que, como você falou, essa parte do desempenho é em relação ao ambiente. Se eu estou pensando no sucesso do cliente que comprou um empreendimento ou investiu no empreendimento de luxo, de altíssimo padrão, né? É natural que ele pense algo a mais, certo? Que ele extrapole essa parte do desempenho, não só para o desempenho de nível máximo da norma, mas sim extrapole para o conforto. Já existe nessas consultorias que você está participando a preocupação desse cliente de alto padrão em oferecer o conforto? Sim, perfeitamente. O alto padrão, ele trata de um cliente, de um usuário que é muito exigente. Então, é um pouco raro, mas eu vejo que é tendência no Brasil e principalmente no Sudeste é muito forte a gente utilizar análises de conforto como critério para a especificação de materiais, de mudança mesmo de um padrão construtivo. Então ali a gente não está preocupado somente com construir, mas a qualidade do que está sendo construído. Então essas análises de conforto, elas apoiam nisso, em gerar mais qualidade a um ambiente que a gente está construindo. Então é muito interessante, você apenas não está vendendo uma unidade residencial, mas uma unidade residencial com bom conforto, com melhores qualidades de vida. A gente está falando de saúde e bem-estar. Então as análises de conforto que reverberam na sustentabilidade fazem parte desse escopo. Existe já alguma certificação específica voltada para esse tema de conforto, de qualidade de vida, enfim? Existe, nós temos uma que é principal, que cresce bastante no Brasil, que é a Fitwel e a Well, são duas, né, na verdade. Temos também uma certificação aqui do Brasil, que é a GBC Life, então é uma certificação bem interessante. Mas as outras certificações também têm dados de conforto, então a certificação Aqua também trata de conforto, não somente o higrotérmico, mas tem o luminoso, o acústico. Então a gente se preocupa também com a qualidade do ar daquele ambiente. Então as certificações, de certa forma, elas trabalham, o que muda é que uma pode ser mais restritiva que outra nesses temas que a gente vem abordando, seja eficiência energética, eficiência hídrica, carbono, mas todas tratam desses temas em comum. Você comentou que existe aí uma série de certificações, de LEED, Aqua, GBC, enfim, e depende muito da estratégia da empresa, do incorporador, em qual utilizar. Mas se a gente fosse aqui dar uma dica para o nosso ouvinte aqui, eu sou um incorporador de aproximadamente 20 anos no mercado, que sempre construí de uma forma padronizada, nunca investi nessa parte de certificação, mas estou cumprindo ali o nível mínimo, que já é um pré-requisito da norma de desempenho. Qual a certificação? Eu quero agregar valor ao meu empreendimento. Qual seria a certificação mais apropriada para um momento de início que você recomendaria? Certo. De início, eu recomendaria a certificação EDGE. Como eu estava falando, ela é menos restritiva que outras certificações que são mais robustas, e a certificação EDGE é tão boa quanto as outras. Então, ela tem uma etapa mais simplificada, ela tem esse objetivo, uma certificação voltada a países emergentes. Então, aquele construtor que não tem uma cultura de certificar seus empreendimentos ou nunca passou por um processo de certificação,
a certificação ED é uma excelente certificação para entrar nessa seara, para descobrir como funcionam as certificações, quais são os processos, quais são as principais etapas, e é uma certificação muito bem aceita. Hoje a gente tem um documento que deve estar sendo publicado nos próximos meses, talvez, que é a Taxonomia Sustentável Brasileira. Então esse documento ele versa sobre essas certificações e quais são as atitudes para as construções gerarem informação acerca de sustentabilidade nos seus processos. Então o dinheiro verde, e aqui vale para as construtoras que financiam os seus empreendimentos, Sim. O dinheiro verde vai ter algumas regras, e esse documento ele pode ser utilizado pelos bancos para estabelecer essas regras, e dentre as certificações que são aceitas, a EDG é uma delas, o Aqua, LEED, GBC, então todas elas têm sido bem aceitas pelo governo federal, e por conta disso eu recomendo a ED. A ED é uma excelente certificação para a gente começar a trabalhar. Matheus, a gente que participa aí de vários eventos, ou de várias iniciativas aí ao nível Brasil, você recentemente participou do Green Building Day 5, acho que foi lá em São Paulo, por esses dias. Eu participei recentemente também de uma discussão lá na Abrainc. O que se fala hoje em dia é muito voltado para essa parte de sustentabilidade, taxar carbono, né? Hoje, 3 temas, eu vejo que são 3 pilares que em qualquer evento que a gente vai de construção, a gente visualiza. Inteligência artificial, escassez de mão de obra e a parte de sustentabilidade. Nesse evento voltado aí provavelmente para a parte de sustentabilidade, quais foram os pontos relevantes que você destacaria? Os pontos relevantes, o principal deles é que hoje a questão que você acabou de falar na construção civil é o carbono. Então o carbono hoje ele não é entendido mais como tendência, é o novo padrão de especificação. Então o que é interessante do carbono, tanto incorporado como operacional, existe uma diferença, a gente pode abordar isso aqui, mas o carbono ele é o novo padrão de especificação. Então hoje a gente vê fornecedores, até mesmo home centers, cobrando descarbonização. Então tem um exemplo bem legal, que é da Roca Cerâmica, que eles diminuíram a espessura dos porcelanatos de 9 milímetros para 7 milímetros em razão do carbono incorporado. Então não foi uma mudança técnica em questão de estrutura ou resistência à carga, não, foi para diminuir o carbono incorporado daqueles materiais e se tornar mais competitivo no mercado. Outro ponto é a Leroy Merlin. Então a Leroy Merlin está cobrando descarbonização dos seus fornecedores, e esse é um critério de escolha desses fornecedores. Então a gente vê que a construção civil tem se moldado às análises de carbono incorporado, ela tem muitas exigências, seja aquele construtor que é uma empresa de capital aberto que precisa melhorar seus índices de sustentabilidade. Então a gente vê que o carbono hoje ele é um critério de decisão. Ele está sendo utilizado para especificação de materiais, e hoje o grande desafio para a construção civil é gerar esses indicadores. Então a gente precisa que os fornecedores se orientem em relação a EPDs, que são fichas de impacto ambiental. Então hoje a gente vê que a construção civil está se moldando a gerar esses indicadores, é um novo padrão de especificação. Perfeito. Não é algo, vamos dizer assim, utópico, não é algo que a gente esteja visualizando a longo prazo. A gente realmente entende que essa questão da taxação de carbono é algo que vai acontecer ou já está acontecendo num curto período de tempo. E as empresas elas precisam se preparar para isso. E para se preparar a gente precisa se conhecer. Conhecer o quanto é que eu estou gerando. Uhum. Então é um trabalho que a gente, enquanto Tecomat, também vem observando as empresas já se adaptarem a esse formato. A gente foi para Fortaleza e viu que já existem empresas que colocam nas suas placas de obra quanto de carbono ela está gerando, quanto é a economia que ela está fornecendo ali com relação à questão do carbono, até porque isso, como você falou, se taxado, eu preciso ter uma atenção e uma percepção um pouco mais prática. A gente já tem alguma experiência lá na Tecomat em relação a algumas práticas que possam ser compartilhadas, onde se conseguiu gerar uma economia de carbono. Você falou aí que a Roca diminuiu a espessura do porcelanato, mas uma dosagem de concreto, se você otimiza essa dosagem, provavelmente você tem menos cimento, você também tem menos carbono. Tem alguma
algum exemplo prático nesse sentido? Sim, nós temos. O que eu acho interessante é a gente fazer primeiro uma divisão entre carbono incorporado e carbono operacional. São duas coisas bem diferentes. Boa. Então, o carbono incorporado é aquele carbono que está embutido no material. Então, é um carbono que foi incorporado devido ao processo de extração da matéria-prima, transporte, fabricação daquele produto até a chegada na obra. Então, toda a energia gasta nesse processo, ela reverbera em emissão de carbono. Então a gente diz que no final aquele material tem X índice, né, um indicador de carbono incorporado. Por isso que você precisa, nesse caso, então, dos fornecedores aderentes à causa, né, para tentar reduzir essa questão do carbono incorporado na fabricação. Exato. Então a gente tem alguns exemplos, tem alguns fornecedores de aço aqui, então que eles, ao invés de utilizar uma energia X, eles começaram a investir em usinas eólicas. Então, ao invés de usar uma energia não renovável, investir em energia renovável, conseguiram reduzir o carbono incorporado nos aços que eles produzem. E outro detalhe, o carbono operacional, que a gente ficou de comentar. Carbono operacional já é aquele carbono que, devido às atividades de operação de um empreendimento, ou até mesmo de construção, a gente consome energia. Por consumir energia, as usinas que precisam gerar energia para atender essa demanda, elas emitem carbono. Então a gente tem um carbono emitido devido à operação da edificação. Então esse é o carbono operacional. E na Tecomate a gente tem diversos trabalhos, tanto no reduzir o carbono incorporado, dada a escolha de materiais mais eficientes, como do carbono operacional. Então, no carbono incorporado a gente pode citar traços de concreto, então onde a gente utiliza um cimento com mais adições, consequentemente vai ter menos clinker, e aí a gente consegue reduzir um pouco desse carbono incorporado, já que há muita energia para a fabricação desse cimento. No âmbito do carbono operacional, a gente tem até um método que é bastante interessante, que é o método PBA Edifica, denominado pelas INES. Então tem a INC, que é o método para os empreendimentos federais e comerciais, e tem a INR, que trata de empreendimentos residenciais. Ali a gente faz uma análise de eficiência energética e no final nós temos indicadores de carbono incorporado e de carbono operacional, devido à operação do empreendimento. Então, a gente tem os dois trabalhos. Então, se a gente conseguir otimizar sistemas construtivos, exemplo, se o empreendimento não foi idealizado com uma fachada aderida, que você vai ter chapisco, embolso, argamassa, né, e a própria pedra em si, o porcelanato, enfim, e o sistema não aderido, nesse caso, você tem uma diferença de taxação de carbono, porque você tem menos carbono incorporado. É verdade falar isso? Sim. Quando a gente reduz quantidade de material, a gente está reduzindo quantidade de carbono, se esses materiais são os mesmos. Na questão da fachada ventilada, ainda tem uma questão dos inserts, né? Esses inserts, por serem metálicos, tem uma emissão de carbono grande, então tudo tem que ser analisado de fato para a gente verificar se no fundo, lá no final, a conta fecha em redução de emissões de carbono. Comparar os dois sistemas. Comparar os dois sistemas é o mais interessante. Perfeito. A gente vive numa região, num país tropical que tem uma situação bioclimática bastante diversa, né? Uma solução que a gente dá do ponto de vista térmico no sul do país é diferente de uma solução térmica aqui no nordeste do país. Na prática, como isso afeta as soluções de sustentabilidade também? Uma solução dada aqui no Ceará, num clima extremamente quente, seria a mesma solução lá para Balneário de Camboriú? Perfeito. Em relação ao âmbito do conforto térmico ou desempenho térmico, não. A gente tem que avaliar cada caso a caso. E até mesmo se a gente pegar o Nordeste tem cidades muito quentes e úmidas, cidades quentes e secas, e aí a gente parte de análises que são diferentes. Então aqui no Nordeste, principalmente nas regiões litorâneas, o que é que a gente procura? Muito sombreamento e muita ventilação nos nossos ambientes. Mas numa região do sul, onde o clima é bastante frio ao longo do ano, a gente vai querer menos ventilação, porque pode ocasionar desconforto,
pode ser que a gente queira uma maior entrada de radiação, consequentemente as áreas envidraçadas podem ser maiores. Então essas soluções vão ser diferentes para cada situação. A gente tem hoje com as análises, né, de desempenho e eficiência energética, as simulações computacionais, elas permitem nós fazermos essas análises que são interativas, vão sendo por soluções, solução 1, 2, 3, até que, claro que tem uma técnica por trás que a gente coloca soluções mais viáveis e a computação, a simulação computacional nos auxilia nessa questão de melhorar os indicadores, otimizar o ambiente térmico que a gente tem. Perfeito. A gente lá na Tecomat tem uma atuação muito forte no Norte e Nordeste, né? E hoje, aumentando essa região geográfica aí para a parte Sul e Sudeste, a gente vê que determinados mercados, inclusive aqui no Nordeste também, tem graus de maturidades diferentes. Nessas suas andanças em discussão com o cliente, falando sobre desempenho, falando sobre sustentabilidade, você nota essa diferença de maturidade, né? E quais são os impactos, né, disso na questão de sustentabilidade? Como é que o mercado em si no Nordeste está enxergando essa consultoria nessa parte de sustentabilidade? Eu vejo que a sustentabilidade em si, inicialmente ela é entendida de uma forma que são somente preocupações ambientais. Mas a gente precisa entender que a aplicação de sustentabilidade nas construções, ela vai melhorar a qualidade do que está sendo construído. E por melhorar a qualidade do que está sendo construído, a gente reverbera em menor impacto ambiental. Então isso é bastante interessante, que hoje eu vejo que os construtores estão começando a entender um pouco melhor os princípios de sustentabilidade. E eu vejo que essa seara das certificações é muito interessante, porque eu tenho a compreensão de que eles estão entendendo as certificações como um padrão construtivo. Então tem certos lugares que a certificação para um empreendimento ela deixou de ser um patamar premium. Então passou a ser algo padrão. E a gente vê que essa é a tendência. Hoje, certificação dos empreendimentos tem sido algo, além de gerar competitividade, os construtores estão entendendo como um patamar padrão, é um código de construção para a melhoria do ambiente que está sendo construído. É uma responsabilidade social. Exato. Não deixa de ser uma responsabilidade social, né? Então, atrelado a isso, você começa a visualizar algum impacto do ponto de vista dos funding, dos financiadores, em relação a um olhar diferente para empresas que estão certificando determinados empreendimentos? Sim, com certeza. Hoje a gente tem vários bancos na verdade, mas eu posso citar aqui alguns. A gente tem o Itaú, o Bradesco, o Santander e a Caixa. Eles já têm uma linha diferenciada de financiamento para os empreendimentos que são certificados. Então, claro, eu não posso chegar aqui e dizer que a redução nesse percentual de 2, 5 ou até mesmo 10%. Essas reduções elas são obtidas no momento de negociação. Então vai depender do momento que o país está passando, das taxas, né, de juros atuais. Então o que a gente pode informar é que os bancos estão atentos e os bancos querem construções sustentáveis. Então uma maneira de a gente reconhecer esse trabalho e atestar que essa construção ela tem um percentual de sustentabilidade atendido são as certificações, elas são aliadas nesse processo. Fora isso, a gente vê algumas centralidades no Nordeste muito impactadas por um investimento de estrangeiros, né? E eles dão um determinado valor a empreendimentos que estão realmente, né, com práticas sustentáveis. Parou de ser aquela situação premium que você Exato. colocou para ser uma situação corriqueira do dia a dia, né? Porque isso mostra a responsabilidade daquela construtora ou daquela incorporadora com o ambiente como um todo, né? Não é apenas eu estou dando um upgrade naquele empreendimento, né? São práticas que já entraram na rotina. E quando você visualiza isso desde a parte da concepção de projeto, você já pode partir com determinadas premissas que provavelmente, né, serão atendidas através de uma certificação dessa. Para desmistificar um pouco, Matheus, de que, vai ser algo impossível, né? Dá um exemplo prático do ponto de vista da parte hídrica, né, da parte de água. Quanto é que eu teria que reduzir, comprovar a redução para estar sendo atendido numa certificação dessa? Legal. Então, se a gente tomar como referência a certificação EDGE, que eu entendo que é o foco aqui, é mostrar para aquele empreendedor que nunca passou por esse processo
como é que a gente vai conseguir chegar e alcançar o sucesso no processo de certificação? A certificação EDGE, por exemplo, ela exige que um empreendimento ele tenha 20% de redução de eficiência hídrica com base, e aí a gente compara com a mesma edificação, sendo que construída com as características comuns daquela localidade. Então a gente tem que pensar não ser melhor 100%, é melhor um pouco, melhor 20%. Então a partir desse momento a gente já é apto a certificar o EDGE, por exemplo. Então a gente está falando aqui de utilizar dispositivos hidrossanitários mais econômicos. Então é um chuveiro mais econômico, uma torneira, uma bacia sanitária de duplo acionamento, que hoje é comum do mercado, esse padrão. Então a gente não está falando de soluções muito absurdas, são pequenas atitudes que no final, quando somadas em série, elas vão gerar uma economia significativa e vão reverberar em uma melhor condição de conforto àquele usuário. E isso é na fase de projeto. Na fase de execução, existe algum tipo de comprovação de que o que eu especifiquei foi realmente colocado na prática? Sim. Como é que funciona isso na avaliação da certificação? Certo. Bem, o fluxo ideal, já para falar que o fluxo de uma certificação por inteiro, a gente começa incorporando nosso escopo de consultoria. A gente começa com análise diagnóstica e mesmo que não haja consultoria, esse é o principal ponto. Tem que se analisar ou realizar um diagnóstico daquela certificação na realidade construtiva que se pretende certificar. Então, como é que funciona? A gente tem dois tipos de clientes. Então, temos aquele cliente que tem um projeto bem desenvolvido e temos aquele que não, o projeto está nascendo ali, a gente tem opções e é o melhor caso porque nós temos opções para trabalhar. Então, no caso da concepção, a gente ajuda o cliente com diretrizes construtivas para chegar com sucesso naquela certificação. Então, ele vai orientar os projetistas e os demais consultores para gerar evidências para o que ele precisa, que o final, o objetivo é chegar na certificação. Já o empreendedor que está com um projeto bem desenvolvido, o nosso objetivo é pegar tudo que se tem e analisar de acordo com os requisitos da certificação. Então, a partir disso, nós geramos um diagnóstico e informamos ao cliente se ele atende ou não. Então, esse é o principal ponto e a partir daí o cliente ele tem a decisão de decidir, tem a possibilidade de decidir se vai seguir ou não com a certificação. Seguindo, a gente tem análise de projeto. Então a gente prepara todas as evidências do projeto, a gente já fez o diagnóstico, já elaborou os planos de ação para o que se precisa. Então a gente elabora quais são as evidências que o projeto tem que ter para certificar a fase de projeto. Então a certificação de projeto ela é nada mais nada menos que uma certificação provisória. Ela vai indicar para aquele empreendedor que aquele empreendimento ele está sendo certificado, ele está passando por um processo de certificação. E essa certificação é muito interessante do ponto de vista de marketing, porque no momento de lançamento do empreendimento já pode ser enviada essa informação. Essa informação é muito interessante. E em seguida tem a auditoria de projeto, que é onde a gente verifica se o projeto está de acordo. Então, por um auditor, que é representando um órgão certificador. Em seguida tem a fase de construção, que é o que você me perguntou. Então, a fase de construção ela vai verificar se o que está em obra está de acordo com o que foi elaborado no projeto. Além disso, vão ser vistos, se for uma certificação como Aqua, GBC ou LEED, a gente vai inspecionar o canteiro, então tem exigências para o canteiro, tem que ter um plano de gerenciamento do canteiro, sob o ponto de vista de sustentabilidade. Então o auditor ele vai verificar em obra principalmente se as premissas pleiteadas no projeto, pactuadas no projeto, elas foram evidentemente realizadas. Então, por fim dessa auditoria de obra, a gente tem a certificação do empreendimento, que é a certificação vitalícia. Ela normalmente é do empreendimento até que ele seja demolido, ela está lá valendo. Então não tem nenhum tipo de validade depois dessa certificação? Não. A não ser que essa certificação ela se expanda, como a gente fala, aquelas certificações que se expandem para zero carbono, por exemplo, onde o empreendimento ele vai gerar energia para se manter, né, para se abastecer, ele gera energia que consome, e aí tem algumas validações, mas normalmente as certificações que a gente trabalha, ou que a gente vê por aí sendo certificadas, são essas vitalícias.
Essas que precisam de uma validação recorrente, normalmente estão relacionadas a esse escopo que eu falei, onde um empreendimento ele gera a energia que consome e precisa ser visto recorrentemente essa geração e se ele está de fato gerando a energia que consome. Você acabou de falar sobre a importância de conhecer os materiais, de ficha técnica, verificar a geração de carbono, enfim. Lá na Tecomate a gente tem a origem da empresa como laboratório de materiais de construção. E ao longo do tempo a gente vem agregando novas áreas que se integram entre si para a gente entregar para o cliente algo mais preciso, certo? Na prática, você visualiza algo diferencial dessa integração no quesito sustentabilidade para os nossos clientes? Sim, eu acho essencial a integração que nós temos com todos os laboratórios e até mesmo os setores de projeto, setor de desempenho, porque essa integração e conhecendo melhor os materiais com pessoas técnicas e capacitadas, porque a gente está falando de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Então, quando temos uma equipe que cada um é referência em sua área, a gente consegue dar soluções mais efetivas. Então, nós temos Tibério também, que é uma sumidade na área do concreto. Já apareceram situações que a gente precisava de um concreto mais sustentável e, às vezes, a questão aqui do Nordeste, por disponibilidade local, eu não tenho CP3 no Recife ou na Paraíba, então a gente conversa, Tibério, onde é que a gente consegue esse tipo de cimento? Então, CP4 só tem em Fortaleza, por exemplo. Então, a integração entre todos os setores e os técnicos ajuda a gente a ter mais celeridade nas soluções que são ofertadas. Muito bom. Voltando lá ao evento, quais são as principais tendências que você visualizou e que você visualiza para os próximos anos aí com relação a essa parte de sustentabilidade? Primeiro ponto é que eu vejo que o conforto tem sido levado mais a sério. Então a gente vê que hoje a principal análise é a análise de desempenho, porque conforto ela é voluntária, ela não é obrigatória. Mas eu vejo que hoje a preocupação é não somente atender o desempenho. Hoje a gente utiliza as normas e análises de conforto para a especificação dos materiais. Então essa é uma tendência muito forte, a gente fazer análise de conforto para a especificação de materiais, porque o foco está no usuário. A gente quer que o usuário se sinta com a melhor qualidade de vida, tenha uma melhor qualidade de vida no ambiente que ele está inserido. Por fim, a questão do carbono. O carbono não é tendência, é critério de decisão. Então hoje a gente vê que a indústria da construção civil se molda a descarbonizar os seus produtos, métodos construtivos e fase de operação. Matheus, qual o recado que você deixaria para esses profissionais que hoje ainda enxergam esse quesito da sustentabilidade como um custo e não como um valor agregado ali para esses empreendimentos? Certo, então a gente tem os 3 principais aspectos. Então a gente pode falar que para um empreendedor, ele fortalece seu relacionamento com instituições financeiras, ele diferencia seu portfólio no mercado. Então a gente está falando para o usuário, como eu tenho destacado aqui, o usuário, devido às atitudes de sustentabilidade, ele vai ter uma conta de condomínio mais baixa, porque a gente está falando de eficiência energética, eficiência hídrica, então isso vai reverberar em contas menores do condomínio. A gente tem uma melhor qualidade de vida aos usuários porque a gente está provocando melhores condições de conforto ambiental. Então são benefícios que eles não podem ser subestimados. E para o meio ambiente a gente está falando de uma menor geração de emissões, uma menor geração de impacto ambiental. Então esses são os principais pontos que a gente deveria ter olhado. Excelente. A gente está chegando ao fim. Foi um prazer, Matheus, ter contado com sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Nós na Tecomate somos muito orgulhosos de ter você no nosso time, uma pessoa jovem, com bastante qualificação técnica, com um propósito bem definido, com um brilho no olho, falando dessa parte técnica que tanto empolga e tanto, vamos dizer assim, impulsiona a gente a prestar esse serviço. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final e como é que você enxerga esse próximo ciclo, esse próximo momento aí da sustentabilidade no mercado de construção civil? Bem, eu agradeço pela oportunidade e falar que a sustentabilidade é um compromisso social. Nós somos a indústria que mais gera impactos.
Então a gente está falando de, se for comentar sobre emissões de carbono, a construção civil é responsável por cerca de 40% desses impactos. Então nós temos uma responsabilidade social em melhorar as nossas condições construtivas e gerar menos impacto à sociedade. E para promover esses debates eu fico muito livre, eu gosto muito de conversar sobre esse ponto, porque sustentabilidade a gente está falando sobre um potencial grande de contribuição à sociedade, a gente contribui bastante. E queria deixar uma mensagem que sustentabilidade não é sobre fazer menos mal, é sobre fazer mais bem. Então a gente está fazendo mais bem não somente ao ambiente, mas aos usuários, a uma melhor qualidade de vida às pessoas. Perfeito. É isso aí, pessoal. Chegamos mais um fim de um Tecomaticast. Sigam as nossas redes sociais. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no tema, nos procurem. Nós estamos totalmente à disposição para oferecer e contribuir para que os seus projetos e que os seus empreendimentos sejam cada vez mais sustentáveis. Até o próximo episódio.